sem papas na língua. Com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros de Dionísio da Silva nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Gigante della propria natureza, e nelle forti mani d'un colosso, più di un futuro senza pretesa, terra dorata, e de ocasiões no Brasil a pátria amada, dos filhos desde soles mais gentil, pátria amada, Brasil. Opa! 10h56, todo respeito ao nosso hino nacional do Brasil. E eu lembro que uma das primeiras colunas do professor Dionísio da Silva nesta rádio, uma coluna que já tem anos e anos, que começou com o nosso Ricardo Boechat, além de palavrões, algumas colunas que tratavam de palavrões, por exemplo, né? Teve também uma coluna memorável do Dionísio com Boechat, justamente falando de expressões do nosso hino nacional, né? Que ninguém entendia, bulhufas, né? Algumas palavras ou expressões ali que as pessoas até cantavam, alguns com dificuldade, mas não entendiam. E eu lembrei disso agora, professor, quando vi que o senhor separou algumas expressões do hino nacional para trazer o significado hoje. Bom dia. Bom dia, Rodolfo, querido. Você não dava as caras aqui, aliás, há algum tempinho, né? Você está um homem super sobrecarregado, seja muito bem-vindo. Obrigado, querido professor. Quem mais está aí? A Ágata, nossa querida Ágata. Bom dia, Andreasa. Professor. Andreasa, aposto. Ô, mestre, tô aqui, mestre. Eu nunca o abandono, ao contrário do Rodolfo Schneider. Eu também não. É verdade. Essa é só uma peripécia minha. Diga, professor. Não, querido Rodolfo, você sabe que o Andreasa não perde nem uma ocasião de fazer essa doce ironia com você, que é fruto do seu extremado amor por você, não é? Uma admiração, é verdade, assim, que ele está sempre proclamando, não é? Vou fingir que acredito. É um querido. Professor, gigante pela própria natureza. De onde vem essa expressão? De onde foi tirado o gigante pela própria natureza, por exemplo? Rodolfo, eu gostei muito de você abrir o programa, lembrando que nós já trouxemos à baila essas expressões tão de difícil compreensão para o povo que canta o nosso hino, não tanto por serem expressões muito complexas, mas porque a gente tem muito pouca escola, então com 4 meses na aula fica difícil aprender tudo o que é necessário. E um ouvinte, o empresário Saulo Falconeri, insistiu várias vezes, outros também, olha, tem que voltar com outras palavras do hino, porque o hino continua a não ser entendido. E agora o hino está mais do que nunca nas ruas, né, nas concentrações, nessas manifestações cívicas, estão cantando esse hino que tem esse verso aí, gigante pela própria natureza. Sabe que as pessoas provavelmente não ligam uma palavra a outra, mas a expressão gigante pela própria natureza, que quer dizer que o Brasil é grande independente de nós, devido à extensão territorial, então é uma obra da natureza. Este gigante é do mesmo étimo de giga, Rodolfo. De giga, né? Que a gente usa muito na informática, que eu acho gigabytes, gigawatts. Isso. É uma medida de uma enorme quantidade de coisas. Se não me engano, na informática deve ser 1.000 milhões, né? É uma coisa, uma capacidade muito grande. Então, esse giga, por isso que eu acho que os estudos clássicos em algum momento devem voltar ao Brasil para o nosso bem, para o nosso sistema de ensino, Rodolfo, porque os compostos gregos e latinos estão aí na língua portuguesa, em outras línguas também, mas nos interessa o português, e ainda mais que hoje é o Dia Mundial do Livro, né? E a gente tem que voltar aos livros, ver essas coisas. Esses gigas, que em grego é gigas,
Ele, como o grego é um caso com declinações, tem gigas no nominativo, gigantes, o latim também faz a declinação. Então foi dessa declinação de gigas que deu gigante, que aparece na primeira vez designando realmente pessoas. O Homero diz que existiram pessoas muito grandes, de enorme estatura e também muito ferozes. E desses gigas gigantes veio para as outras línguas, veio para o português e se transformou aí no adjetivo gigante, e diz que o Brasil é gigante pela própria natureza, isto é, não fizemos nada para ele ser em tamanho grande, né? Não temos mérito nenhum. Agora, impávido colosso, professor, o que significa e por que essa expressão no nosso hino nacional também? Bom, deixa eu fazer uma correção antes que alguém me faça, né? A gente não fez nada para o Brasil ter esse tamanho, não, a natureza fez o Brasil assim grande, mas nós garantimos as fronteiras, né? Começar. Não garantimos muito bem, né, Rodolfo? Porque perdemos o Uruguai lá, foram os gaúchos que nos entregaram, compreendeu? Mas você sabe que catarinense tem essa cisma com o gaúcho, não? Catarinense Santa Catarina é aquele estado que separa o Rio Grande do Sul do resto do Brasil, senão eles tomam conta. Mas o impávido colosso, Rodolfo, impávido, que também as pessoas provavelmente... Rodolfo é impávido, né, professor? Oi? O Rodolfo é um impávido, né? Rodolfo Schneider é um impávido, né? O Rodolfo é o impávido colosso, né? Nossa referência. Colosso eu não diria, mas impávido com certeza. Exatamente. Colosso é demais, né? Colosso requeria um conhecimento maior, né, André? Fiquemos por aqui, né? Mas impávido, mas pode ser no sentido metafórico de grande, de leal, de um grande amigo, grande colega. Mas o impávido, então, as pessoas, tal como no gigante, que não ligam a giga, o impávido certamente não ligam a pavor, mas o étimo é o mesmo. O étimo de impávido é o mesmo de pavor. Esse in é negativo, né? Como a gente diz, intolerável, aquilo que não é tolerável, inabitável, que não pode ser habitado. Impávido é aquele que não tem medo. E daí o colosso, essa sim é uma palavra interessante. Então o Brasil não teria medo e seria um colosso impávido. Que eles resolveram fazer essa inversão, impávido, colosso. Aliás, eu aproveito para dizer que o nosso hino é cheio de inversões, parece que o mestre lá do Guerra nas Estrelas fala tudo por hipérbato, não é? Para complicar ainda mais, né? Exatamente. Para complicar muito mais. Começa, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, e até hoje as pessoas têm dificuldade de saber quem ouviu. É uma pergunta de pegadinha em concurso. Muitos erram. Muitos erram a resposta sobre quem ouviu. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas. Bom, então o impávido é sem medo, e o colosso é aquilo que está bem no alto, que é colocado como alto. E daí então mudou de significado para designar quase que exclusivamente aquilo que tem uma grande estatura. Por exemplo, o Coliseu em Roma se chama Coliseu porque à frente daquele estádio, né, daquela enorme construção, havia uma gigantesca, de novo, uma gigantesca estátua do Nero. Então as pessoas diziam, para identificar o prédio lá do lado do Colosso, porque a estátua era chamada de Colosso. Entendi.
E colossal, né? Quando a gente fala assim, uma coisa colossal, uma coisa gigantesca, como você disse, né? Então, ao colosso era alto, uma coisa grande, alta, impávido, destemido, né? Sem medo. Então, é uma coisa gigantesca, sem medo, uma coisa muito alta, né? Preponderante, enfim, sem medo, destemido. Agora, a próxima expressão e última, ao contrário do impávido colosso, não há uma inversão. É lábaro estrelado. No caso, pelo menos aqui, não houve aquela inversão na construção da frase, mas também difícil, né, professor? Explicar, por favor, faça isso. Lábaro, por exemplo, para os nossos ouvintes. Rodolfo, veja, né, se, por exemplo, todo compositor, os compositores de samba, de roteiro, devem ter muito esse cuidado. Eles procuram a sonoridade das palavras para esteticamente soar bem. Então, veja, se ele dissesse estrelado lábaro, ficaria com aquilo que não seria uma boa eufonia. Podia soar meio cacofônico, estrelado lábaro. Neste caso, ele não pôde fazer a inversão e achou melhor fazer lábaro estrelado, também depois por causa da rima que lhe segue. Agora, no espírito do nosso... Essas escolhas tem que fazer sempre, né? Eu estava vendo, por exemplo, um artigo, aliás, contra o Rubem Fonseca, do Marcelo Rubens Paiva, no Estadão, na semana passada, e até mandei uma carta para o Estadão e não conferi se publicaram. Mas ele termina assim, eu gosto da verdade e continuo em busca dela. Bom, então, se continua em busca dela, é bom primeiro aprender a língua portuguesa e depois escrever, não é? O tal de lábaro estrelado, então, este lábaro é sinônimo de estandarte. Por que ele se chama de lábaro? Tem uma origem... Serve para bandeira também, né, professor? Isso. Estandarte e bandeira, né? Estandarte e bandeira, porque os primeiros estandartes foram isso, né? A pessoa pegava um couro, ou um metal, ou um pano, e esse era o estandarte. E este, que depois virou, para os usos específicos, esse ficou chamado bandeira. Mas então, o lábaro, a origem é controversa. Tem uns que dizem que que é do mesmo étimo de resbalar, que depois mudou no português esse B de bola para resvalar, mas o povo ainda diz resbalar em muitas regiões. É aquilo que você faz deslizar, faz levar adiante. Então, vai de qualquer jeito. E outros igualmente apoiados em outros textos. Esse espaço é sempre curto, claro, para dar tudo sobre cada palavra, mas outros dizem que não, que veio do latim. Já o latim tinha labes, que já designava alguma coisa semelhante à bandeira, como diz muito apropriadamente o Andreasa. Ele veio do latim labes, o labes fez labarium, que já era um estandarte de guerra dos romanos. E só para concluir rapidinho, essa é a nossa última, depois você faz as perguntas que você quiser. Eu queria dizer que a gente tem que ficar também muito assim, não digo armado, mas precavido contra as versões da história da Roma Antiga, porque como os cristãos se tornaram a religião oficial, né? O cristianismo se tornou a religião oficial a partir de Constantino. Eles adaptaram muito a história às concepções deles. Por exemplo, o Constantino não era cristão. Aquele sinal no céu em Rox signo Vintias, neste sinal vencerás, não era uma cruz, era um sol, porque o deus de Constantino era o deus Mitra, que foi um deus poderosíssimo no Império Romano. Ainda não era o deus cristão. E depois, escrevendo a história, os cristãos disseram que ele se converteu no leito.
de morte, mas sobre isso há uma enorme controvérsia. Professor, bem que a gente queria perguntar e estender a nossa conversa, mas já são 11h10, antes que eu seja executado aqui no estúdio de São Paulo. Hoje eu vou finalizar Dia Mundial do Livro, uma belíssima homenagem ao professor Dionísio. Saulo Falconeri, nosso ouvinte, te manda um grande abraço. Ele também tinha te mandado mensagem sugerindo a pauta sobre o hino nacional. Todos os ouvintes aqui muito felizes pela sua participação e presença, professor, ainda mais no Dia Mundial do Livro. Um grande abraço para você, até quinta-feira que vem. Um grande abraço para vocês todos, um beijo à nossa Ágata. Um beijo. Ao Andreasa. Querido Rodolfo, não saia muito, a gente sente saudade de você. Um grande abraço. Pode deixar, querido, você também. Abraço grande.